Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma versão 2 da nossa planilha de gestão financeira com fluxo de caixa, que está muito legal. A planilha ficou bem completa e aí, como essa planilha já está há alguns anos no mercado, ela já tem uma validação legal por parte dos usuários e nós aplicamos agora algumas melhorias. Então eu tenho aqui, no meu menu inicial, acesso a cadastro, definições, a parte financeira, a dashboards e aqui uma informação sobre a planilha. Então aqui no menu inicial nós já temos uma visão geral da empresa que me mostra nesses cards aqui superior quais são as contas a receber no dia atual. Então nesse caso aqui ele está apontando que eu tenho uma conta a receber e o valor total é R$600. E também qual é a conta a pagar nesse dia. Então eu tenho uma conta a pagar e o total é de R$110. Eu também consigo ver essa mesma informação, porém na semana, para que você possa ali ter um planejamento. Então na semana eu tenho um pagamento de R$2.500 a receber e eu tenho 3 contas a pagar, que faz um total aqui de R$8.710. Aqui abaixo também nós já temos uma visão mais gráfica das receitas, tá? Então a linha azul vai representar quais são as receitas do mês e a linha vermelha quais são as despesas, isso aqui diariamente, para você já ter uma visão, um acompanhamento, como é que está o fluxo da sua empresa. Então essa é uma visão inicial e eu posso vir aqui então para a parte de cadastro. Em cadastro, nós temos o primeiro botão aqui que é parceiros. Parceiros nós consideramos como tanto cliente quanto fornecedores. Então ele já traz uma listagem aqui com esse filtro de clientes ou fornecedores, se você clicar aqui, e eu vou selecionar um cadastro qualquer aqui, e vou vir aqui em edição, para a gente ver qual que é o formulário. Então nesse formulário eu tenho aqui os dados do cliente, qual que é o documento, se é CNPJ ou CPF, o endereço, dados de contato, você pode também adicionar dados específicos àquela empresa, caso isso faça sentido. Então tudo isso você vai ter no cadastro tanto de cliente quanto de fornecedores, ok? Então eu vou voltar aqui. Aqui eu tenho um botão que já me dá a opção de gerar uma lista de e-mails dos meus parceiros, caso tenha alguma transmissão de alguma informação para fazer. E eu tenho aqui também a opção de ver qual que é o aniversariante, no caso de clientes, para caso você tenha alguma ação, você consegue ver quais são os aniversariantes do dia ou até mesmo do dia seguinte, tá pessoal? Eu vou vir agora na guia de definições e na guia de definições nós temos mais alguns cadastros que são importantes para o lançamento financeiro, tá? O primeiro deles, você vai informar quais são as contas bancárias que você trabalha na sua empresa. Aqui eu tenho como exemplo 2 contas bancárias, o Bradesco e o Itaú, mas você pode adicionar quantas contas que você achar interessante e até mesmo cadastrar caixa, carteira, caso você tenha algum valor monetário guardado fora do banco. Tudo isso você pode deixar nessa parte de cadastro, tá? Temos também as categorias, que são as categorias tanto de despesas quanto de receitas. Aqui nós temos então aluguel, funcionário, marketing, tudo como na coluna despesa, E aqui eu tenho também vendas de serviço e vendas de produto na parte de receita. Se você tiver alguma outra conta, você vem aqui e clica em novo, define se é uma receita ou se é uma despesa. Vou colocar aqui como uma despesa e vou cadastrar aqui essa minha despesa como internet, por exemplo, Adicionei aqui mais uma despesa, internet, vou salvar e ela já vai estar para mim disponível na minha listagem para você fazer lançamentos depois com base nessa categoria, ok? Então, essa é uma opção. E também eu tenho aqui as formas de pagamento. O sistema já traz, a planilha já traz algumas formas de pagamentos pré-definida. Aqui eu tenho boleto, dinheiro, Pix, mas você pode adicionar também quantas contas forem interessantes para a sua empresa aí. Feito isso, agora a gente já consegue vir aqui então na parte financeira, que é onde de fato vai realizar os lançamentos, tanto de receita quanto de despesas. Então, eu vou clicar aqui em receitas. Ele vai gerar aqui já uma listagem com todas as minhas receitas que já estão lançadas. Aqui eu tenho a opção de enxergar isso por um período, ele já traz por padrão o mês atual, mas se você clicar aqui em período, você consegue navegar para outros meses, meses anteriores, meses seguintes, ou selecionar o mês atual também ele volta para o mês atual, ou pegar também um período específico aqui e fazer aqui a filtragem de acordo com as datas. Isso você consegue fazer para ter essa visão. Também você pode filtrar por conta, pode filtrar por categoria e até mesmo por favorecido, No caso, se for uma receita de um cliente, você pode buscar aqui também nessa listagem. E para fazer novos lançamentos, a gente vai clicar simplesmente aqui em novo, ele vai carregar esse formulário e eu vou selecionar aqui uma conta, com um exemplo o Bradesco, vou definir uma categoria, como é uma receita, ele trouxe somente as categorias referente a receitas, no meu caso é venda de serviço e venda de produto, vou colocar aqui uma venda de serviço, posso dar uma descrição, digamos que eu tenho uma venda de serviço com base em um contrato, vou por aqui um contrato 1030,
E aí eu também posso definir uma forma de pagamento, digamos que foi feito no boleto. E aí eu tenho a opção de setar quem que é a pessoa, né? Vai trazer aqui a minha lista de parceiros, lá no caso clientes que estão cadastrados. Eu vou selecionar um, ele trouxe para o meu formulário. E eu vou definir aqui qual que é o valor. Vamos colocar aqui como R$500. Nesse caso eu vou definir como uma parcela única, então eu vou somente selecionar qual que é a data. Vou por aqui que a data ficou para o dia 30/11/2023. E aí eu posso também já informar aqui se já está pago ou não. Se eu deixar como aberto, ele vai lançar um lançamento aqui na minha parte de receitas como aberto, ou já pago, eu setaria ali. Eu vou deixar aberto só para a gente ver e vou salvar essa opção. Salvei aqui, dei um OK, olha só. Já carregou aqui na minha lista a venda do serviço no contrato 1030 no valor de R$500 e ela está com o status de aberto e está informando que é uma parcela única para mim, né? Então eu posso vir aqui, né, futuramente, vamos imaginar que passou alguns dias, o cliente fez o pagamento, você pode retornar aqui na receita e buscar todos que estão aqui em aberto, ele vai listar aqui esse serviço, eu seleciono ele e venho aqui em fechar o pagamento. E isso só vai confirmar se o valor pago de fato foi R$500 e se a data que ele pagou foi a data de vencimento mesmo. Se eu confirmar aqui, ele vai trocar o status, ele até saiu daqui, né, porque já não está mais em aberto, e se eu selecionar todos, ela está aqui agora com o status de fechada, ok, pessoal? Então isso você já consegue ter todo o controle, e também já está listado aqui também o valor total da minha lista, nesse caso aqui R$3.600 de receita dentro desse intervalo de mês. Uma outra opção legal é a gente poder exportar, olha só, se eu clicar aqui em exportar, a planilha vai gerar uma listagem e eu posso imprimir aqui uma listagem com o meu relatório de receitas, né? Ele vai trazer aquela mesma informação para você imprimir, apresentar para alguém, aí tem essa opção também dentro da planilha. Eu vou retornar aqui, vamos voltar aqui para o financeiro. Então essa é a visão de receita. A visão de despesa, eu vou clicar aqui também, novamente eu vou ter aquela mesma listagem, podendo fazer o filtro, podendo filtrar aqui pelas categorias também, e eu tenho listado aqui as minhas despesas. Para fazer um novo lançamento de despesa, eu vou clicar aqui em novo, vou definir aqui qual que é a conta bancária ou não, né? Isso aí fica a critério, eu vou deixar aqui como Itaú agora. Vou vir aqui na opção de categorias e vou colocar aqui como a internet, que a gente acabou de cadastrar logo atrás ali, né? Eu posso colocar uma descrição ou não, e aqui eu vou trabalhar diferente, eu não vou trabalhar com uma parcela única, um valor de parcela única, mas eu vou gerar parcelas, várias parcelas. Para fazer isso, a gente faz da seguinte forma, eu venho aqui em parcelado e vou colocar em gerador de parcelas. No gerador, eu vou definir quantas parcelas são, ele já tem aqui por padrão 12 parcelas, e o valor da parcela da internet, vamos considerar que eu fechei um contrato aí de R$150, e a primeira parcela, né, e a data de vencimento será a partir de dezembro, no dia 15, olha só, dia 15 de dezembro, vence a primeira parcela e ele vai repetir 12 vezes essas parcelas. Eu vou salvar aqui, vou confirmar, ok. Olha só, ele gerou a parcela como P1 de 12, né? P2, P3 e assim por diante. E aqui está o valor e aqui está os vencimentos. E o status dela estarão todos em aberto para a gente poder ir controlando isso, né, ao longo dos meses. Então eu vou salvar essa informação, vou confirmar com OK. E agora na minha lista de despesa, aqui eu estou filtrado o mês de novembro, né? Se eu vier aqui em período e mês seguinte, ele vai trazer o filtro de dezembro, eu vou consultar. E aqui ele trouxe para mim então a internet, no valor de R$150, o vencimento e essa é a primeira parcela. Se eu for aqui em período e colocar novamente mês seguinte e vir em consultar, ele carregou aqui então o mês de janeiro também a parcela, e assim que você consegue fazer lançamentos parcelados dentro do sistema. E para fechar da mesma forma, depois que fez o pagamento, vem aqui, seleciona e fecha esse pagamento. Ok, pessoal? Então também tem a opção de exportar as minhas despesas, da mesma forma que eu faço com receita. Eu vou fechar aqui agora, e como essa planilha ela controla o fluxo de caixa também, eu posso vir aqui em fluxo de caixa e eu tenho uma visão em forma de lista do meu fluxo. Então aqui ele está no mês de novembro, eu já consigo enxergar que eu estou iniciando esse mês com um saldo de R$15.176, e com os lançamentos que eu tenho até agora, que no caso aqui tem esse lançamento que é negativo, se a gente vê aqui no sinal, né, de 110, e esse lançamento positivo de R$600. Então no momento o valor final está R$15.666. Então ele faz todo esse controle aqui de entrada e saída do seu caixa. Você pode selecionar o período, pode selecionar outras contas, tudo isso você consegue fazer nessa guia para fazer consulta ao fluxo de caixa, ok? Essa é uma consulta mais em forma de lista. Eu tenho aqui também as opções de fazer transferências. Então assim, caso você faça a transferência de um banco para o outro, você pode registrar essas transferências para que o saldo das contas também na planilha fique semelhante ao banco, tá, pessoal? Isso é opcional, mas é o controle mais efetivo que a planilha também te dá.
Se eu clicar aqui em transferência, eu vou fazer simplesmente um depara, né, qual que é o banco, de um para o outro, e vou fazer o lançamento dessa minha transferência. Uma outra opção também é você fazer um ajuste de saldo. Então, caso você perdeu algum lançamento, houve alguma inconsistência no seu lançamento, você pode ajustar o saldo simplesmente vindo aqui em ajuste de saldo, definindo qual que é a conta, posso selecionar qual que é a data desse ajuste, ele vai dar o saldo do dia atual, né, e você faz um novo saldo e acerta aqui a diferença também, a planilha te dá essa opção. E aqui eu tenho também uma visão de fluxo de caixa, mas é um pouco mais gráfica. Então nessa visão de fluxo de caixa, eu vou definir aqui primeiramente nessa célula qual que é a minha data base, vamos colocar o dia 1/11 de 2023, que seria esse mês atual, e aqui eu consigo então ver a partir desse dia, né? Eu vou até rolar aqui para trás a minha barra, olha só, dia 1/11, 2/11, 3/11, e eu consigo ver quais são os lançamentos de receitas e qual que é a categoria, e quais são os lançamentos de despesas também e quais são, né, as categorias. E eu consigo, além disso, vir rolando aqui com o mouse, né, clicando, e eu vou vendo dia após dia quais são os lançamentos do meu fluxo de caixa. Então, uma visão um pouco mais gráfica também do caixa, e aqui eu tenho também o saldo acumulado do meu caixa da empresa. Vou voltar aqui novamente para a parte financeira, a gente já viu todos os botões. E por fim, a gente tem agora esse dashboard que ficou bem legal para dar uma visão aí para sua empresa. Esse aqui é o dashboard geral. Eu tenho a opção de ver ele tanto numa consulta anual como uma consulta mensal. Vou deixar aqui anual primeiramente, ele vai sempre respeitar esse ano que você selecionar aqui, ele está com 2023, e esse dashboard vai mostrar o que para mim? Toda a receita do ano, tá? Toda a despesa e qual foi a diferença. E essa diferença, ela representa uma porcentagem ali do lucro da sua empresa, né? Então, nesse caso, ela está com 31% da receita. E aqui, o que é legal? A gente tem essa meta, né? Que eu consigo definir quantos por cento, para mim, é considerado uma boa margem, né, de lucro e quanto que é ruim. Nesse caso, 5% para mim é ruim. O regular vai de 5% a 15%, o bom vai de 15% a 25% e o ótimo seria acima de 25%. Claro que isso vai variar de negócio para negócio, por isso que a planilha te dá a opção de ajustar aqui, então, essa métrica e meta para sua empresa, tá? Então, se você quiser alterar, você vai simplesmente ajustando aqui os indicadores, ele já muda aqui no gráfico também, tá? E aí você sempre tem que considerar só que o total aqui tem que dar sempre 100%, tá? O final aqui, olha só, vou ajustar só para ele dar 100%, então esse é o equilíbrio certo do gráfico. Então aqui ele calcula já esse 31% com base nesses lançamentos, e aqui abaixo eu tenho uma visão anual também desde janeiro até dezembro, né, do ano selecionado, mostrando quais são os valores de receitas e despesas mês a mês, tá? Eu também poderia fazer uma visão aqui do indicador mensal, para isso eu clico aqui em mensal, e ele já considera agora essa caixa também. Está selecionando o mês de março, mas se eu pegar aqui um outro mês, olha só, eu seleciono, ele já calcula aqui a receita, a despesa, a diferença, qual que foi aquela margem e como que ela está referente ao indicador. Ok, pessoal, essa é uma visão geral. Além disso, nós conseguimos também analisar agora de uma forma muito mais profunda as receitas e despesas. Eu vou clicar nesse botão aqui de análise de despesas e ele vai me trazer um outro dashboard específico somente para nós avaliarmos aqui as despesas. Então eu tenho aqui o valor total de despesa, né? Se eu selecionar um ano aqui, eu vou colocar 2023, ele trouxe o total de despesas de 2023, o que está concluído, o que está pago, né, fechado. Posso filtrar por banco, posso filtrar aqui também por mês, por categoria, se é aluguel, se é marketing, se é alguma outra categoria. Se eu clicar aqui no mês, ele vai também fazer o filtro para mim e toda a informação agora é referente a esse mês de janeiro, fevereiro e assim por diante. Para remover o filtro, eu só venho aqui nesse filtrinho aqui e removo. Agora volta todos os meses. Eu poderia também avaliar aqui somente as categorias. Se eu clicar aqui em aluguel, eu consigo ver então o gráfico do aluguel, qual foi também as formas de pagamento, se está tudo pago ou não, funcionário e assim por diante. Você vai fazendo a análise das suas despesas. Ok, pessoal? Também tem aqui um top 5 fornecedores, né? Para você ter uma visão aí do quais são os fornecedores que têm um valor maior aí acumulado representativo, né? E eu também posso ter a mesma visão de análise aqui também para a receita. Então, vou clicar aqui em receita e eu consigo ter essa mesma visão aqui, então, por mês, por tipo de receita, por ano, tá, pessoal? Então, por conta também, no caso dos bancos. Então, ficou bem completa as visões de dashboard e aí a interação também de lançamento da planilha. E se você gostou dessa planilha, o link dela vai estar na descrição desse vídeo. Você pode clicar, acessar o nosso site, tem mais detalhes lá sobre esse produto. Ok, pessoal? Até a próxima!